Vou iniciar aqui, vou trazer um vídeo para introduzir esse tema no nosso debate aqui. 10 anos da Lava Jato. Vocês que vieram pela capa do vídeo ali, vamos entrando agora no tema central aí do debate, né? Vou pedir desde logo aí para o pessoal chegar aqui, ó, chega deixando a curtida, digam aí no chat de que cidade estão nos assistindo aí, estão prestigiando o nosso programa aí, curtam, compartilhem os links aí nos seus grupos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as notificações. Vamos assistir esse videozinho breve aqui para a gente repercutir em seguida. Audiência na ação penal 504.652/94. A história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. Investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Canalha. A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março de 2014. A meta declarada era investigar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que envolveria doleiros, empresários, funcionários públicos e políticos. Mas 5 anos depois do início da operação que abalou o Brasil, uma série de reportagens colocava em xeque os métodos e os objetivos da Lava Jato. Foi quando a Vaza Jato assumiu o protagonismo e provocou uma reviravolta. Preso em 2018, o presidente Lula seria solto no ano seguinte. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata. Pisolato, tá aí o vídeo inicial aí, passo a palavra direto para ti, que tu que tem muito a nos contar aí sobre a Lava Jato, né? Inclusive, se tu puder resumidamente contar o teu caso, pessoal, de Laufera, aí, o que aconteceu contigo também, né? Que tu é um personagem direto dessa história. Ontem até estava vendo, o José Dirceu te citou lá no Nassif, lá, estava vendo o programa especial do Nassif. Só vou pedir para ti, assim, ó, Pisolato, eu separei aqui um vídeo sobre a questão da imprensa da Lava Jato e dos prejuízos causados ao Brasil. Então, deixa essas duas pautas mais para frente, tá? Mas peço para te iniciar aí a nossa conversa sobre esse tema aí. Vamos fazer meio uma roda de chimarrão aí, já que você está com a cuia, ou fala Vamos daqui, lá. o outro passa para lá. Porque, só não posso passar o chimarrão para ti, né? Pois é, mas eu fico aqui até porque deve, com esse calor aqui, rapaz, tomar chimarrão vai ser uma suadeira de lascar. Não, mas aqui tá quase 40 graus também, mas a gente toma. Barbaridade, lascou-se. Nem banho de sangue resolve. Pois é, Portinho. Eu vi esse documentário do ICL, né? São vários personagens. Espero que se faça bem mais documentários, se debata muito mais, aproveitando esse ensejo dos 10 anos desse crime, porque é importante contextualizar que a Lava Jato é uma peça ou é uma batalha dentro dessa guerra que se armou contra o Brasil. E esses personagens aí, o Marreco, alguns outros, os Dallagnol, isso, aquilo, na realidade eu costumo muitas vezes dizer que são pistoleiros de aluguéis. São os quinta colunas que atuaram por vantagens financeiras, por fama fácil, por homenagens, por glória, atuaram utilizando as instituições brasileiras numa condição de serem funcionários públicos da mais alta
categoria e respeitabilidade para minar e destruir o país e desmoralizar as instituições. Então, essa é a primeira coisa. Isso foi uma batalha de uma guerra. Eu dizia até ontem, num evento aí numa comunidade aqui do Rio, que a gente vai de vez em quando debater, veja bem, guerra se faz para roubar. Ninguém faz guerra no mundo para defender democracia, para que as mulheres não usem burca, o véu, ou para que todo mundo tenha direito à religião, todas essas coisas. Tudo isso é conversa para enganar a trouxa. O vencedor sempre faz o espólio. Isso desde a época lá de Roma. O vencedor pode roubar as mulheres. Famosa rapto da Sabrina, né? O Alexandre Magno. Então, o lawfare é uma forma de guerra onde as armas não são mais os fuzis, os canhões, onde os comandantes não são mais os generais, não são mais os coronéis, onde as armas são a caneta, as togas e a deturpação, a disfunção, eu diria, as interpretações distorcidas das leis. E, ao invés dos generais, eles usam Polícia Federal, promotores e juízes. Muito bem treinados. É uma espécie de reedição o que foi, na época aí das ditaduras, o Projeto Condor, onde eles treinavam os militares lá no Panamá, na Escola das Américas, e eles vinham aqui, Pinochet dava um golpe no Chile, o Videla dava na Argentina, Médici, Companhia Limitada no Brasil, né, o Panzer na Bolívia, tudo aquilo que a gente viveu. Agora, eles têm uma escola que não tem mais uma sede fixa, mas que dão curso por toda a América Latina, inclusive agora aqui no Rio, num convênio com a Justiça Federal, que eles chamam de projeto, que está identificado como Projeto Pontes, onde eles treinam as pessoas. São majores americanos, são professores que mostram toda a técnica, toda a trama que se pode fazer. Por exemplo, num curso que eles deram em Fortaleza, em 2012, uma professora americana, Goldensham, ela ensinava como montar os PowerPoint. E dizia, tem que trabalhar junto com a imprensa, tem que divulgar na imprensa, para que as pessoas comecem a odiar o acusado. Que ele passe a ser um inimigo de todos. Porque daí fica muito fácil para o juiz depois só dar a sentença e canetear. Então, a Lava Jato foi isso. Aquela história, né, Pizzolato? Já faz a condenação na opinião pública antes da sentença judicial, né? Claro. Vamos aproveitar que tu tocou nesse ponto e vamos já soltar o vídeo aqui, ô Pizzolato, que a gente tem sobre essa questão da imprensa na Lava Jato. Tá aqui o Leandro Demore destacado, vamos ampliar aqui, ó. Debate Operação Lava Jato especial 10 anos. Não existiria Lava Jato sem a imprensa. Nós preparamos um vídeo que mostra essa relação. Vamos ver. Iniciada em 2014, a Operação Lava Jato rapidamente ocupou as principais manchetes dos jornais brasileiros, com repercussão no mundo todo. Com foco na Petrobras, a Lava Jato era apresentada para a imprensa como a maior operação de combate à corrupção da história. Com transmissão ao vivo e ampla cobertura, as prisões atingiam doleiros, funcionários públicos, grandes empreiteiros e políticos. Termos como Caixa 2, condução coercitiva e delação premiada entraram para o vocabulário dos brasileiros. Juízes, procuradores e policiais federais tornaram-se grandes celebridades nacionais. As fases da operação eram lançadas quase semanalmente e acompanhadas pela população como se fossem uma novela ou um reality show.
Carla Gimenez, a gente vendo isso, não existia Netflix na época, mas tem coisa ali que parece título de capítulo de série do Netflix, né? A delação do fim do mundo, parece que é o capítulo da próxima semana, e era de fato um pouco isso, né? Era vendido também como uma campanha de marketing, a gente como jornalista via muito bem, a gente começou a entender cedo como funcionava, tinha um esquema de continuidade de operação, a assessoria de imprensa trabalhando com os jornalistas, release entregue para os jornalistas, declarações dos promotores, dos procuradores, e quando o jornalismo podia parar para respirar um pouco, para ver os autos do processo, para tentar entender, falar com os advogados, já tinha uma operação de novo, uma sala de imprensa de novo, um release de novo, e foi assim por muitos anos. Na época você era redatora-chefe do El País, jornal espanhol, tinha um braço importante aqui no Brasil. Eu queria saber como era para você e para os seus jornalistas cobrir a Lava Jato nesse momento em que a gente tinha uma fé pública no Ministério Público, na Polícia Federal, não se colocava muito isso em dúvida, né, Carla? Não era uma coisa que a gente olhava para o Ministério Público Federal e pensava, acho que tem uma coisa estranha. A gente aprendeu como jornalista no Brasil a confiar muito no trabalho do Ministério Público, né? Na verdade, assim, eu vou voltar apenas um ano rapidamente. Lava Jato começa a ficar mais intensa no noticiário em 2014. Um ano antes, a gente tinha vivido as jornadas de junho no país, quando toda a população foi para a rua, e uma coisa que o Brasil nunca tinha visto, assim, uma massa, né, cobrando mais educação, mais justiça social, menos corrupção, né? Então, o Brasil vinha numa sequência de países em que havia estourado, vamos dizer, uma catarse popular, né? Então, a Lava Jato vem entregar ali juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, ela veio com uma promessa de vamos colocar os corruptos na cadeia. E mais ainda, tinha uma outra cenourinha maravilhosa, vamos levar os colarinhos brancos, né? Ou seja, o andar de cima, né? Então, eu, naquela ocasião, estava no Jornal Internacional, que é o mais independente, mais arejado, e também um jornal que tinha correspondentes no mundo inteiro, um jornal que nasceu nos anos 70 e que tinha feito a cobertura das Mãos Limpas. Os jornalistas que trabalhavam com a gente lá da Espanha, era uma troca muito rica, então a gente perguntava como é que foi e tal, e eles iam falando, olha, muita fumaça e pouca entrega, né? Ou seja, eles iam comentando com a gente, então a gente mais ou menos se preparava. Nós éramos uma unidade pequena em comparação aos grandes, à Rede Globo, aos grandes jornais, né? Então nós éramos, vamos dizer, os preteridos por procuradores que procuravam holofotes. Naquela altura, quando vinha aquela avalanche de notícias que era alguma coisa que a imprensa brasileira nunca tinha lidado, e mal entendíamos o que era judiciário, o que era Ministério Público, ou seja, eu me lembro que quando houve a estabilidade da moeda, os jornalistas passaram por N cursos de instituições para a gente entender o que seria o mercado financeiro depois da estabilidade. Nós não tivemos essas aulas com a justiça, né? Então a gente foi, para que o telespectador entenda, né? Ou seja, se a Nestlé vai lançar um novo produto, ela tem uma assessoria de imprensa que vai mandar para a gente um anunciado dizendo, olha, vai lançar um novo chocolate. Uhum. A mesma coisa, o Ministério da Saúde para dizer, olha, a vacina está chegando da dengue. Tá aí, e segue. O programa foi ótimo, né, Pizzolato? Eu recomendo que todos assistam. E isso que ela está colocando é interessante, né? Já chegava o pacote formatadinho com as pessoas todas já condenadas, né? Pelos releases do Ministério Público. E, infelizmente, né? Muita gente sem essa bagagem jurídica, sem esse conhecimento jurídico, levava adiante isso aí. Era o que ela estava contando ali, que não houve um preparo desses jornalistas que lidaram com essa questão para ter um mínimo de conhecimento da área jurídica, né, Pizzolato? Então, eles iam... Viu, Luiz? Houve muito preparo, não dos jornalistas e nem da opinião pública, mas dos que
dos que planificaram essa guerra. Por isso que a gente chama o lawfare de uma guerra híbrida. Faz parte dessa estratégia da guerra híbrida. Ela tem toda uma sequência, por isso que esses instrutores do Projeto Ponte, eles ensinam, viu que apareceu inclusive lá o PowerPoint, e eles vão explicando. Inclusive quem não lembra do PowerPoint do Dallagnol? Pois é. Esse que não tinha anexo. Esse PowerPoint virou uma marca, né, Pisolato? O PowerPoint. Esse agora, quando liberaram os depoimentos, o pessoal fez ali todos os generais e brigadeiros apontando para o Bozo, né? Também aí ficou a marca. Você veja que eles simplesmente atuavam, né? E a chefe do El País explica muito bem, porque ela diz, olha, as pessoas não conseguiam respirar. É como um espetáculo, né? Como um filme que o cara vai te envolvendo num enredo e você vai sendo tomado pelos personagens. E isso faz parte. Sempre na guerra tem a questão da versão, tem os megafones. Quer dizer, então, a imprensa ela foi cúmplice de tudo isso e, infelizmente, ela está tentando lavar o currículo e se esconder. Eu acho, Portinho, que um dia a gente vai ter que chegar à maturidade, talvez eu não esteja mais nem nesse planeta, né, nem na Terra aqui, de chegar para esses órgãos de imprensa, que são concessões públicas, e que fizeram esse terrorismo, que foram esses corneteiros do Pancho Villa o dia inteiro, a noite inteira, colocando semiótica, tubo lá, fugindo de dinheiro, isso, aquilo, e acertar a conta com esses caras. Porque olha o mal que esses caras fizeram. Vamos entrar num dos pontos que você motivou no início. Quanto é que vale o pré-sal? Alguém já parou para calcular isso? Trilhões. Ninguém conseguiu até hoje, nem o Guilherme Estrela, né, que é o pai do pré-sal, nem ele. Eles trabalham assim com variáveis de trilhões. E eles nos roubaram isso na calada, assim, na luz do dia, sem nenhuma resistência. Foi lá o Temer com o STF, distribuíram tudo aquilo, e o dinheiro do pré-sal, que era talvez o petróleo mais barato, ou entre os 3 petróleos mais baratos do mundo, as cifras de 8, 9, 10, máximo $11 ao barril, de altíssima qualidade, e que ia gerar um ganho para o Brasil, que, na época, o Guido Mantega criou o Fundo Soberano. O que era o Fundo Soberano? Era essa sobra de dinheiro, era uma poupança para garantir, subsidiar, né, a educação, a saúde e a previdência pública. Eles roubaram tudo isso, e mais do que tudo, ainda, depois por cima, vem lá o Temer com a turma dele, com o Meirelles e o Marinho, toda aquela catrefada, para dizer o seguinte: nós temos que cortar a previdência dos trabalhadores, porque senão o país quebra. Então, você imagina esses caras que se apossaram do pré-sal. Quer roubo maior do que isso? E a gente sequer esboçou uma resistência. Mas não vamos esquecer que nos roubaram a Eletrobras. Nos roubaram a base de Alcântara. Nos roubaram a Embraer, que depois a empresa até devolveu, meio sucateou lá e devolveu. E foram nos roubando, e a gente começou aqui, então, tentando nos roubar a Caixa Econômica. Então, por isso que eu disse, guerra se faz para roubar. O lawfare é guerra. E eles nos roubam hoje fazendo o quê? Eles transformam o mocinho em bandido. Todos os líderes que defendiam um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de distribuição de renda. E aí vai, desde o líder da associação de moradores, eles vão criando esses
esses protótipos, essas figuras do vermelhinho, da esquerda. Então, eles tiram o vigia, só para concluir, eles tiram o vigia, prendem o vigia para poder roubar a qualquer hora do dia. Isso é lawfare. Isso é o que eles fizeram. E é incrível, né? A Lava Jato foi isso. É incrível, né, Pizzolato? Tu falaste aí do treinamento e tudo, e eles jogaram muito bem com esses estigmas, né, que já são estigmas seculares, né, do sistema capitalista, né? São estigmas do sistema capitalista. Então, na minissérie que passava na Rede Globo, né, ali no Jornal Nacional, diariamente tinha um capítulo, né? E ali o vídeo traz que semanalmente tinha uma operação para alimentar a minissérie, né? E aí, durante a semana, ficavam 5 capítulos daquela operação. E nessa minissérie, nós tínhamos os mocinhos, quem eram? Juízes e promotores, né? Que o capitalismo cria como figuras acima de qualquer suspeita, né? Para o povão. E do outro lado, quem eram os vilões? Sindicalistas, líderes de esquerda, né? Ativistas políticos. Então, isso entra muito fácil no imaginário popular, claro, né? Cai assim muito palatável, né? A versão para o imaginário popular. E eu acho que isso contribuiu muito, né? Com o sucesso. Isso foi fundamental. Com o sucesso temporário, né? Dessa operação, né? O Pizzolato. Da operação e com a destruição e as perdas que nós vamos levar 2, 3 gerações para recuperar isso. São milhares de empregos. Pizzolato, tu tá assim, ó, tu tá me levantando bola para me trazer aqui. Tem um outro vídeo agora que nós vamos entrar nessa pauta aí, que é as perdas da Lava Jato. Vamos assistir esse vídeo. É importante que a gente entenda que eles começam no STF, na Suprema Corte. Na época com Joaquim Barbosa, com a história do mensalão mentirão, e eles fazem o teste. Como aquilo funcionou, aí eles abriram as franchises. O que é o Moro Dallagnol? É uma das franchises, ó, pode mentir à vontade, trabalhe com a imprensa e condena o pessoal, tira todos os guardas, que daí a gente pode derrubar sem nenhum risco. Aí criaram uma franchise em Curitiba, com o Moro, outra aqui no Rio com o Bretas, outra em Brasília com o tal do Vanderlei, e foram criando, outra na Paraíba, foram criando franchise. Tudo o quê? Uma operação de guerra cujo objetivo é roubar o povo. E veja, para eles roubarem o cobre do Chile, né, quando o Allende, há 50 anos, eles deram um golpe, mataram um monte de gente. Foi aquele... né? Ou quando o Jango, 60 anos atrás, né, quis estatizar algumas riquezas nacionais e fazer a reforma agrária, deram um golpe, era um custo altíssimo. Agora, eles usaram meia dúzia de quinta coluna e roubaram muito mais. Porque o que esses caras fazem, que infelizmente foram colocados como heróis, nada mais são do que quinta coluna. São traidores. São pistoleiros de aluguel. Foi isso. Perfeito. Então, vamos soltar o vídeo aqui, ó, Pizzolato, que traz números sobre essa questão aí da quebra das empresas e destruição do Brasil, né? Ataque à nossa soberania. Vamos soltar esse videozinho. É vídeo curto, 1 minuto e pouco, 2 minutos, e a gente volta para o debate aqui. No primeiro trimestre de 2021, logo após a Lava Jato ter sido extinta pelo governo Bolsonaro, o DIEESE divulgou dados sobre o impacto da operação na economia brasileira. Segundo o estudo, a Lava Jato acabou com quase 4,5 milhões de empregos e reduziu a massa salarial em quase 86 bilhões de reais. Em impostos, deixou de arrecadar mais de 47 bilhões e em contribuições sobre a folha, mais de 20 bilhões de reais. Por outro lado, pelas contas do Ministério Público Federal, a operação devolveu aos cofres públicos quase 14 bilhões de reais em acordos de leniência e 724 milhões em colaborações premiadas. Ela
matou toda uma fase da industrialização brasileira. Se for somar o que as empresas que foram quebradas pela Lava Jato deixaram de gerar de empregos, impostos, PIB, são centenas de vezes a mais do que o pouco que ela devolveu para a Petrobras. A economia do Brasil ela já estava abalada. Não foi por causa do combate à corrupção. O combate à corrupção não abala a economia de ninguém. Tá aí. Essa que estava falando ali, ô Pisolato, nesse documentário eles trouxeram para fazer um contraponto. Então ela só fala a favor da Lava Jato nesse documentário aí da TV Brasil. A TV Brasil fez ali um jornalista. Inclusive, nesse programa, eles trouxeram o Marco Aurélio para defender a Lava Jato. É bem interessante esse documentário para nós que sabemos quem foram os personagens, né? Mas, enfim, para você ver essa lógica dos puxa-saco. Os puxa-saco. Marco Aurélio, pelo amor de Deus, né? Mas só deixa eu colocar, antes de passar a palavra para ti, que ali naqueles números trazidos tem o levantamento do Diese, que foi científico, com dados, um levantamento muito detalhado do Diese. O Diese sempre faz baita trabalhos, né? E, inclusive, isso aqui é importante, pessoal, para o nosso povo que assiste aí. Vamos confiar nas nossas fontes, nos trabalhos científicos realizados pelo nosso campo, pelo Diese, por trabalhos que levam em conta dados do IBGE. E não vamos confiar em levantamentos de transparências internacionais, de think tanks e desses Atlas Network, dessa turma que é tudo financiado pelos estadunidenses para trazer informações falsas aqui para o debate político nacional. Então, aqui nessa reportagem, nós temos um grande levantamento do Diese, científico, detalhado, pesquisado, com 500 páginas por aí, dizendo que teve 4 milhões de empregos e bilhões, 60 bilhões ou 70 bilhões em prejuízo só de impostos ali. E do outro lado, o que a gente tem? Um levantamento de acordos de leniência que estão todos sendo anulados pelo Dias Toffoli no STF, pela parcialidade do Moro e pela ilegalidade total da Operação Lava Jato. Está ali 13 bilhões, né? Em acordo de leniência. Esses 13 bilhões não existem, pessoal. Não existem. É um número chutado ali dos acordos de leniência que alguns não serão pagos. Então, se a gente tiver aí de retorno deste falso combate à corrupção aí, se chegar a 1 bilhão devolvido aos cofres públicos, é muito. Então, assim, a quebradeira do Brasil, que o Pisolato já estava tocando ali, é algo que durará muitas décadas para a gente recuperar, né, Pisolato? Sem dúvida. E o mais interessante, Portinho, que você falou, é que quando a auditoria do sistema de justiça, o ministro Salomão foi a Curitiba, ele não encontrou esse dinheiro na Caixa Econômica. Porque esses acordos de leniência, essas multas, deveriam estar numa conta da Caixa Econômica. E na hora que procuraram lá, o que estava nesse depósito judicial da Caixa Econômica é infinitamente inferior ao que as decisões judiciais, não é só do que eles propagaram, das decisões judiciais. E quem controlava tudo isso é uma senhora que era secretária do Moro, que acompanhou ele quando ele foi ministro do Inominável e que agora é funcionária da esposa dele no Congresso Nacional. Então, a TV Fórum, tudo que é bandidagem nisso. A TV Fórum andou investigando essa questão aí dos depósitos da secretária, né? E não se localizou ainda, né? Inclusive, essa era uma das questões ali que o Tacla Duran levanta, né? Que o juiz Apio estava iniciando a investigação, né? E não à toa o juiz Apio foi também vítima do lawfare, né? Claro, porque quem não concorda... Aliás, tem que chamar o Apio para o programa de vocês lá do lawfare Nunca Mais, né? Pois é. Quem não concorda, a gente já levou, inclusive, o Favreto. O Favreto eu acompanhei, muito bom, muito bom. Então, veja só, quem não acompanha a bandidagem, veja como eles invertem o valor, né? O mocinho vira bandido e o bandido vira mocinho.
A ponto que a cada dia você vê mais escândalo. E fica imaginando a cara de trouxa dos caras que saíram aplaudindo, defendendo, fazendo boneco desses caras. Máscara do Moro. Pois é. Eu tenho um colega meu de faculdade de Direito que ele tem uma foto que eu guardei comigo nos meus arquivos, que é ele com a máscara do japonês da Federal e do lado do boneco do Moro, lá numa manifestação dessas golpistas lá em 2015, 2016. Eu guardei nos meus arquivos. Agora imagina o trabalho que esse cidadão, teu amigo, vai ter para lavar o currículo dele, para dizer, não, foi um engano e tal. Não, mas assim, Zolato, eles não conseguem lavar o currículo porque agora eles estão lá na Paulista, por exemplo. Eles continuam, entendeu? É um pessoal que não caiu a ficha deles ainda. Eles, ao invés, eles tentam corrigir um erro fazendo um erro cada vez maior. Mas isso é típico desse pessoal e é da cultura do nosso judiciário e das elites brasileiras. É isso. Você pode ver, quando eles prendem alguém ou vão numa comunidade, né, com métodos violentos, o ato seguinte é um extermínio. É matar ou exterminar. Porque é o primitivismo, é essa coisa da crueldade e da barbárie que eles congregam. Mas, voltando ao assunto-chave que você tocava, o problema, além de todas essas perdas do Diese, que o Diese aponta, muito bem contabilizada, é que nessa questão de tecnologia e industrialização, todos que nos acompanham aqui sabem, você sabe melhor do que eu, isso não tem marcha ré. Na hora que você parou para amarrar o tênis, meu amigo, os outros continuam correndo. E aí, como é que você vai alcançar? Então, por exemplo, a indústria da construção pesada brasileira, que tinha ganhado o mundo, tinha se transformado numa transnacional, numa multinacional, fazendo obras no mundo inteiro, hoje, nós, para construir o trem de São Paulo a Campinas, estamos trazendo construtoras de fora. Já não dominamos mais, saímos do mercado. Quando é que a gente vai recuperar isso? Na área de construtoras estadunidenses, né, Pisolato? Pois é. Não é à toa que eles queriam destruir as nossas, né? Então, vem a segunda coisa da guerra, que é interessante que a gente entenda isso, e que nós, no Lofer, na rede Lofer, trabalhamos muito, que é depois, primeiro você destrói, rouba, faz o espólio, e aí depois alguém tem que reconstruir. Vai lá, tipo agora, na Ucrânia, alguém já parou para pensar quanto é que vai custar reconstruir a Ucrânia? Mas eu já posso dizer o seguinte, que já tem construtoras, já tem bancos, já tem governos que planificaram isso. Inclusive, eu vi esses dias, num debate que eu participei e assisti com os amigos italianos, já tem cifras de 5 bilhões de euros que estão tentando fazer um fundo e alguém vai ficar podre de rico reconstruindo. Então, tudo isso faz parte dessa tática constante deles de fazer o quê? Eles sobrevivem essa cultura de dominação que começou desde a época do pau-brasil aqui. Eles vinham roubar, né? Depois cana-de-açúcar, ela continua. É um novo colonialismo. E o triste é que agora, antes eles vinham com as caravelas, né? Com o ouro das coroas, agora eles usam o dinheiro do nosso imposto. Quem são os agentes deles? São os funcionários mais bem remunerados do establishment, do governo. Eles decidiram não usar mais tanque, não usar mais fuzil, baioneta e general, porque eles custavam muito caro, faziam um monte de atrocidades e envergonhavam, e começaram a roubar muito para eles.
Foi uma roubalheira geral. Eles mantêm o mesmo cerne, o mesmo foco hoje, de uma forma muito mais econômica, gastando muito menos, lucrando muito mais e, tristemente, com adesão popular, que você vê aí, resistência, os caras ainda se vestindo de verde e amarelo. Parece as viúvas que se vestiam de preto da Pátria e a Família em 64, que nós estamos comemorando agora os 60 anos. Então, o triste, o decepcionante e humilhante é você aplaudir, encebar o chicote que vai te lascar depois, te tirar o couro, que foi o que a gente viu. Essas manifestações, tipo essa que teve da Paulista, é isso. Esse cara que tirou a foto com a máscara do japonês e que agora está lá de camisa amarela, é isso. É um bobo da corte, mas, mais do que tudo, é um agente contra nós, trabalhadores. Contra o povo que é explorado, que é humilhado, que é saqueado todo dia. E que agora, em função dessas... Não quero nem dizer o adjetivo, né? Mas essa barbaridade que fizeram isso, né? Ficaram sem aposentadoria, sem contrato de trabalho, cara. Estão se lascando aí em cima de uma motinho quebrado, de uma bicicleta, para entregar comida e passando fome. E sem sindicato, sem perspectiva de futuro. Se alguém roubar a bicicleta, o cara passa fome. Se acontecer um acidente com ele, ele vai para casa e desaparece do mapa. Ou os outros aí de não me toque, isso, aquilo, querem continuar enfiando veneno na comida. Que agora os americanos chegaram à conclusão, né, de que a quantidade de agrotóxicos e anabolizantes é o grande gerador do mal de Parkinson, que se propagou de uma maneira incontrolável. Porque quando você envenena a comida, nesse modelo, né, de agricultura por extensão, e maquinário, todas essas tranqueiradas, não é uma coisa que você detecta imediatamente. O organismo vai acumulando, e aí, quando aparece, não tem marcha ré. A história não tem rascunho, a vida da gente não tem rascunho. Tudo isso, essa elite brasileira, e esses puxa-sacos da elite, né, esses Conge e Conja e outros aí, esses caras são agentes, são serviçais, são feitores, são capitães do mato dessa turma. Pisolato? Isso que é o triste. Aproveitar essa tua fala aí, e especialmente esse final, de que são os capitães do mato, né, feitores dos golpistas, dos interesses, né, da burguesia nacional, especialmente da burguesia internacional, né, que utiliza esses servidores aí, que são servidores deles, né. Pegando esse teu gancho aí, já encaminhando para um desfecho aqui do programa, né, eu não consigo enxergar aí no horizonte nem mudanças estruturais, que eu acho que seriam importantíssimas, porque... Por que mudanças estruturais? Porque, por exemplo, o Bolsonaro pode até ser condenado, tá? Algumas das figuras que estavam no governo dele ali podem até ser condenadas, mas vem gente nova, vem outros, vem Tarcísio, vem, entendeu? O Sérgio Moro e o Dallagnol podem até ser condenados. Eu digo podem até ser condenados, eu já vou falar porque eu acho que eles não vão ser. Mas tem outros juízes e outros promotores aí dispostos a fazer esse serviço sujo. Então, só com reformas estruturais a gente modifica isso aí. A prisão desses capangas do sistema não vai resolver definitivamente o problema. Vai trazer ali um suspiro de justiça, a gente vai soltar fogo, vamos para a rua comemorar a prisão do Bolsonaro, se um dia o Sérgio Moro for preso, mas não vai adiantar, né? É uma catarse, né? Vai ser uma catarse, tipo comemorar uma vitória do time.
Colorado contra o Grêmio. E no outro dia eles vêm com Tarcísio, com Eduardo Leite, com o que eles tiverem à disposição, e vêm com juízes e promotores que estão aí à disposição do sistema, né? Então, aqui, eu queria fechar contigo isso aí. Qual é a tua expectativa, assim? Por exemplo, Moro e Dallagnol já não deveriam estar sendo, pelo menos, processados em processos adiantados pelos crimes de traição que cometeram, de destruição da indústria nacional. Tem vários crimes aí que a gente pode elencar. Se eu pegar a Lei de Segurança Nacional, que ainda está vigente no Brasil, né? E o Código de Processo Penal, eu acho várias tipificações aqui para o que eles cometeram, né? Por que ainda não estão sendo processados? Não é exatamente por esse sistema não querer que eles sejam responsabilizados e condenados, porque imagina, para esse sistema que a gente tem armado e estruturado, o que representará, né, a condenação de um juiz, de um promotor ou de vários promotores e procuradores, né? Qual é o teu desfecho aí para essa questão, Pisolato? Como é que tu enxerga isso aí? Teremos alguma responsabilização dessa gente? Como é que tu vê esse caminho aí? Eu diria o seguinte, que se a gente não fizer isso, a gente não vai poder olhar no espelho daqui a um tempo. Agora, o triste, e você tem toda a razão, é que, por exemplo, a gente não consegue fazer uma CPI da Lava Jato. A gente não consegue. Observa que o pessoal sempre pula fora e fica nesse remanso, nesse rame-rame, e não vai para frente. Mesmo a nível de legislação, a gente tem conversado lá com o senador Rogério, da Sergipe, ele tenta aperfeiçoar alguma legislação, mas praticamente empaca, para ser mais específico isso. Nós, da Rede Lawfare Nunca Mais, a gente tem batido em todas as portas. A gente tem, inclusive, se articulado com outros países da América Latina, países até da Europa, para dizer, olha, isso precisa ser trabalhado de forma conjunta, é uma coisa estrutural. Então, o parlamento precisa ter uma comissão especial para cuidar disso. E para fazer o que o Papa já disse em 2019, tem que ter uma estrutura de governo e de Estado para detectar, para observar e dizer, opa, aqui tem lawfare. Detectar e neutralizar o lawfare. Porque senão a gente só cai a ficha depois que já era, depois que Inês é morta, como diz a história, né? Depois que deram o golpe. Então, é detectar e neutralizar. Então, o parlamento tem que ter uma comissão. O Ministério da Justiça tem que ter uma secretaria para ir analisando, ajustando, inclusive, leis. Porque a consequência disso, eles estão fazendo um processo de cassação, Luiz, de mais de 3 mil líderes brasileiros que, pelo fato deles terem aberto esses processos, e mesmo que o cara ganhe o processo na justiça, mas fica uma pendenga no TCU, fica uma pendenga na CVM, todas essas que eles sempre fazem, porque eles jogam muito bem organizado. Por exemplo, o caso da Universidade de Santa Catarina, do Canceler, os professores estão respondendo o processo até hoje, os outros 6 professores, não tem grana para pagar advogado e assim por diante. O que significa? Esses ex-prefeitos, amanhã a gente vai entrevistar, inclusive, o ex-prefeito de Colatina, eles acabaram com a vida dele, com a família dele, anularam tudo, sequestraram a vida dele. O ex-governador da Paraíba, do Distrito Federal, e eu passaria 2 horas aqui citando nomes. Todo esse pessoal está impedido de exercer qualquer função pública e concorrer a qualquer cargo público. Porque na hora que for fazer o compliance, aparece lá a ficha. E aí ele não tem folha corrida. Ninguém mais recontrata. Então, eles estão fazendo de uma forma muito mais sofisticada o que a milicada fazia caçando os caras. E tudo isso, a gente não pode ficar olhando com cara de paisagem. Você tem toda a razão. Esses caras têm que pagar pelo que fizeram.
O nosso amigo e um dos colaboradores e apoiadores da Rede Lofer, que foi reitor da UNB, o professor Zé Geraldo, ele diz bem claro, tem que existir punição, porque senão vai se repetir o erro, como a gente fez com o golpe de 64, como a gente fez com a ditadura. A gente fez um acordão, e aí olha o que aconteceu. Eles vieram de novo e quase nos golpearam, e a gente está ali nessa corda bamba. Então, é muito mais coisa, porque esse é um grande tema, é um tema estratégico, é importante que a gente olhe a floresta. Nós temos que parar de ter o foco numa árvorezinha. Porque muitas vezes o pessoal corre para um eventozinho e não percebe que atrás desse boi tem uma enorme boiada. Tem questões que envolvem a política de desenvolvimento, a questão das águas, a questão dos ecossistemas brasileiros, questões macroestratégicas e geopolíticas que são fundamentais. Porque senão a gente leva um tombo e depois de 60 anos, eu tive da quarta-feira da semana passada, eu estive na ABI, no evento dos 60 anos do comício da Central do Brasil. E conversava lá com alguns amigos e companheiros que foram punidos e até hoje não foram resgatados. E o pessoal disse, olha, há 60 anos, pouco mais, o Jango tentou fazer um acordo com a China. Por interferência imperialista, os caras vieram aqui, arrumaram um pretexto, meteram um monte de mulher vestida de preto e de padre e de milico na rua e Deus, pátria e família. Prenderam alguns chineses aqui acusando de espiões e simplesmente nos deslocaram, nos jogaram num fosso escuro que olha a China, o que é hoje, como potência, como qualidade de vida e desenvolvimento, e olha o que nós viramos. Imagina se isso tivesse dado certo. Pisolato, e o Jango estava 10 anos, se antecipando 10 anos ao Nixon, né? Que foi lá em 71. Em 71, o Nixon reestabelece relações com a China, né? Tu vê que o Jango estava 10 anos à frente, mas a tosquice brasileira, da elite, da burguesia brasileira, não vamos chamar de elite, vamos parar de chamar de serviçais da burguesia imperialista. Para não te tomar e não tomar mais tempo, concluir, eu acho que a gente teria que aproveitar esses 60 anos e começar a discutir reformas de base. Com certeza. Né? Nacionalização de riquezas nacionais, reforma agrária, reserva, porque aos pouquinhos eles estão nos roubando tudo. Até a Caixa Econômica, a gente começou falando disso, a Petrobras. E tudo isso são ações de Lofer. Que se a gente dormir de touca, quando acordar, nos tiraram até as calças. Porque a aposentadoria já nos tiraram, o contrato de trabalho já nos tiraram, estão nos tirando, né? Já nos tiraram o petróleo, a energia elétrica, nos entregaram de graça a base de Alcântara, estão nos roubando a Amazônia com garimpos, com poluição, com desmatamento, com destruições de reservas naturais, de ecossistema. Já o Cerrado está indo para o Beleléu. E no final nós vamos ficar com o quê? Estão envenenando as nossas águas, a nossa comida. Então, alguém vai ter que dizer da uma de Cepete e Araju. Basta, não passa. Isso aí. É isso aí. Temos que partir para a ofensiva, né, Pisolato? Em resumo, né? Mas, Pisolato, quero agradecer muito a tua presença aqui. Vou deixar um minuto aí para te fazer tuas considerações finais, tuas despedidas aí. Recomendar para todo mundo aí, sigam lá os canais da rede Lawfare Nunca Mais, né? De vez em quando a gente consegue retransmitir alguns programas aqui na Voz Trabalhadora. Obrigado pela tua presença aí, Pisolato. Obrigado a vocês, um abraço forte a toda a companheirada. Eu morro de saudade do Rio Grande, inclusive do sotaque, porque devo tanto ao Rio Grande, aprendi tanto, corri tanto da polícia aí, lutei tanto. Aí depois fui para o Brasil, continuei correndo da polícia, agora já meio velho, né?
Já não consigo mais nem correr, mas me escondo, como discutindo o alambrado, nas moitas, e reanimar a companheirada. A gente não pode, tem que pelear sempre. Não dá para se entregar para os homens e não se render. Um dia a gente chega lá. Devagarito e sempre, vamos em frente aí. Abração muito forte, estamos juntos nessa luta. O Brasil é nosso e a gente merece. Isso aí, grande Pisolato, valeu. Galera, assim, ó, sigam todos os canais da esquerda, da progressista, abandonem a mídia hegemônica, tá? Estejam nas ruas, aonde tiver manifestação na sua cidade aí, Palestina, manifestação contra o golpe de 64, pela prisão do Bolsonaro, vamos para as ruas, galera, vamos para as ruas, pessoal, se mobilizem, se organizem aí nos seus bairros, nas suas comunidades. A esquerda tem que estar organizada, a organização da esquerda é um princípio fundamental para a gente de mobilização, a gente tem que estar sempre mobilizado. Se não tem aí uma associação de bairro, uma associação de moradores, qualquer organização aí na sua região, cria, chama os vizinhos, reúne 3 vizinhos e comecem a se reunir semanalmente, conversar. É importantíssima essa organização para nós da esquerda. A gente tem que estar organizado e não pensar só em se organizar e se mobilizar em momentos eleitorais. A gente tem que estar sempre organizado, sempre unido e organizado, e quando chegar os momentos centrais aí que a gente precisa botar a cara a tapa, ir para as ruas, nós já vamos estar organizados e vai ser mais fácil da gente se mobilizar. Então vamos junto e vamos adiante aí, em frente, pessoal, sempre avançando contra a fascistada. Valeu, Pisolato, grande abraço. Vamos.